A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, nesses encontros estamos refletindo sobre o judaísmo, aprendendo um pouco mais sobre a religião de Jesus e a proximidade dessa religião com o cristianismo, que foi fundado por Jesus. O judaísmo é o berço da fé cristã. Quanto mais conhecemos o judaísmo, mais compreendemos a nossa fé cristã, porque a nossa fé encontra sua origem justamente no judaísmo. Continuaremos a refletir, e se você perdeu alguma reflexão, acesse aí os nossos podcasts no site da Arquidiocese e coloque em dia esta nossa reflexão. São temas sequenciais e muito oportunos para nós cristãos compreendermos a nossa identidade cristã. E o tema de hoje é ideias erradas sobre o povo judeu. Talvez essas ideias erradas, elas existam por desconhecimento. Então vamos conhecer um pouco mais. Todos nós cristãos recebemos uma missão no dia do nosso batismo. E nem sempre esse compromisso é assumido com clareza. Ficamos um pouco acostumados com a nossa religião, com o cristianismo, como dado cultural. E muitas vezes não percebemos o que significa o compromisso de ser cristão, que foi um desejo de Jesus. Mas falemos sobre o povo judeu. O povo judeu sempre teve em sua história um caminho difícil e até penoso. E nem sempre foi aceito culturalmente, e muitas vezes foi até perseguido. O povo judeu teve que aprender pelo caminho mais doloroso que a única sobrevivência possível era a fidelidade ao seu Deus e a união como povo. Então, sofreu o Holocausto no século passado. O Holocausto é o nome dado ao processo nazista, aquele movimento que Hitler impôs sobre o mundo, que visava o extermínio do povo judeu, porque entendia o povo judeu como um povo menor. É o arianismo, a supremacia da raça branca e da raça alemã sobre o mundo. Os judeus sofreram muito devido a esta ideologia
socialista, nacional-socialista de Hitler. Diferente da terminologia bíblica, quando nós falamos de holocausto de Hitler, na Bíblia, holocausto significa oferecer o sacrifício ao templo, naquelas circunstâncias, por meio de um animal puro, sem defeito. Veja ali em Levítico capítulo 1. Este sacrifício era uma oferta santa. E é claro, este holocausto nada se compara ao horror dos campos de concentração nazista. Para o mundo, o nazismo de Hitler foi uma tragédia, e muito particularmente para os judeus. Foi um sofrimento terrível. Todos nós, provavelmente, alguma vez na vida, ouvimos a frase: os judeus mataram Jesus. Isso, mesmo sem a gente perceber, vai criando uma ideia errada sobre o judaísmo. O pior, porém, é que põe na sombra uma verdade básica da fé. Jesus morreu por causa da humanidade pecadora, sejam judeus, cristãos ou qualquer outra raça. Então a morte de Jesus não é propriamente culpa dos judeus. Foi o pecado humano que gerou o sacrifício de Jesus. Não são então os judeus. É a humanidade inteira que fabrica suplícios para o seu semelhante. A cruz era uma condenação imposta pelo Império Romano, não pelos judeus. E Jesus não precisava enfrentar tanto sofrimento para anunciar o amor salvador de Deus, se a humanidade toda não estivesse acostumada a formas cruéis de agressão ao irmão. Jesus morreu por todos, e não só por causa da atitude de alguns. Então, há mal-entendidos. E alguns mal-entendidos estão na forma como muitas vezes falhamos na construção de uma visão correta sobre o judaísmo e sobre o povo judeu. Por exemplo, alguns dos primeiros discípulos de Jesus eram fariseus, inclusive São Paulo. A palavra fariseu acabou virando sinônimo de falsidade, de hipocrisia, de aliança com o mal. Jesus mesmo insistiu, sem dúvida nenhuma, com muitos fariseus, até com vigor, e chamando-os de raça de víboras. Mas as advertências de Jesus, que estão na Bíblia, são válidas para todos os tempos, e não só para os fariseus do seu tempo, do tempo bíblico. As mesmas críticas que Jesus fez aos fariseus no Evangelho, elas podem ser feitas a nós também, particularmente para aqueles que são corruptos e mentirosos. Também a multidão que grita para que Jesus seja crucificado, ela não pode ser confundida somente com o povo judeu que ali estava, porque aquela multidão que nós ouvimos no Evangelho gritando para que a morte de Jesus acontecesse, ela representa o pecador de todos os tempos, do qual também nós fazemos parte. O que será importante aprender? E precisamos então reconstruir uma ideia mais justa e verdadeira sobre este povo escolhido por Deus, como o seu povo. O que é que nós precisamos ainda aprender sobre o povo judeu? São questionamentos importantes para modificar atitudes preconceituosas e tratar com mais fraternidade e justiça o povo de Jesus, da Virgem Maria, de São José e dos apóstolos, de quem nós cristãos recebemos a herança da fé. E quais são as orientações que a Igreja vem dando ao longo da história? Como dialogar com o judaísmo e crescer no amor e na fraternidade entre as religiões. É nesse sentido que nós vamos continuar a refletir. Porque religião também se aprende.
Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.